Beats Music. Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, todos que estão aqui no templo, você que também nos acompanha pelas redes sociais, que nós possamos estar prestando hoje pela manhã esse culto em adoração ao nosso Deus, esse culto coletivo em espírito e em verdade. Oremos. Pai amado, Pai querido, graças te damos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor,
por estarmos aqui reunidos como igreja, meu Deus. O Senhor tem cuidado desde o nosso levantar, meu Deus. Ó Senhor, que os nossos corações possam estar abertos à Tua orientação, à Tua palavra, e que nós possamos orar de forma sincera, Senhor, juntamente com o Espírito Santo que habita em nós, que geme inexprimivelmente pelas nossas vidas, porque nós não sabemos como orar, meu Deus. Que nós possamos procurar até os olhos da fé, ó Pai, e acreditar de que o Senhor supre todas as nossas necessidades. Obrigado, Senhor, por todos que estão aqui novamente. Que o Senhor possa tratar as suas dificuldades. Que o Senhor possa dar, se assim for da Tua vontade, meu Deus, o alento necessário para que possam vencer seus desertos, suas dificuldades, meu Deus. Obrigado, Senhor, por aqueles que também nos acompanham pelas redes sociais. Que eles possam, mesmo em casa, ser reverentes a Ti, meu Deus. Possam ter respeito a esse culto que está prestando à distância, ó Deus. Porque cada um de nós somos igreja e somos templo do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por tudo. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos agora para uma leitura bíblica que se encontra no livro de Isaías, no capítulo 52, no verso 7, versículo 7, que diz assim: Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião, o teu Deus reina. Amém. Nesse momento ficamos com o grupo de cânticos. Vamos se colocar de pé para adorar o Senhor. Nós estamos em campanha de missões e a gente preparou algumas canções voltadas para esse tipo de tema, né? E a gente precisa lembrar que nós todos somos chamados a ser missionários, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na nossa escola, na nossa universidade. Senhor, Deus nos chama para que a gente seja um verdadeiro missionário, seja onde for, seja onde nós pisarmos. Esta é a nossa função, este é o nosso chamado, proclamar o Evangelho. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas do campo, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem.
Ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem. E a noiva dizem: E de fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem. Espírito e a noiva dizem: E de fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem. Discípulos de todas as nações, porque Ele vem. Fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem. Espírito e a noiva Dizem vem. Multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita. Para os teus obreiros, concede a unção. Olhando para Cristo, Deus é toda a salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto no poder do meu Senhor. Deste mundo as sendas argilosas, volto meu olhar pra cruz de quem me resgatou. Ele tenho na manhã as bênçãos muito gloriosas e feliz com Cristo, cantando vou, olhando para Cristo, cantando
de autor da salvação. Prossigo, pois já visto soberano galardão de Deus ministro e revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo amor. Amém. Podem se sentar, irmãos. Aí. Agora sim. Amém. Meus irmãos, vamos para as comunicações. O Ministério Infantil comunica aos pais que o culto infantil já retornou. Os pais já podem trazer seus filhos ao culto. Comunicamos que as atividades com as mensageiras do Rei estão ocorrendo todos os domingos às 17h30, aqui no segundo andar, salvo engano, tem a sala das mensageiras. O grupo de homens está se reunindo todos os domingos às 17h30 para dar continuidade ao estudo do livro de Provérbios. Todos os homens estão convidados a participarem. Salvo engano, eu acho que hoje é o capítulo 20 de Provérbios que eu li lá no grupo dos homens. O Ministério da Juventude está solicitando doações para a realização de uma cantina especial de 16 de março. O prato será caruru. Aqueles que desejarem fazer as doações podem estar doando até o dia 15 de março, entrando em contato com o irmão Wellington ou Pedro. Reforço também hoje a cantina do Coro Eterno Louvor, hoje pela manhã, né, vai ter um mousse, um negócio bem docinho para depois do almoço, e à noite vamos ter um cuscuz reforçado, retado aqui. O nordestino gosta, aquele cuscuz bem adubado, então não deixe de contribuir com o Coro Eterno Louvor. Nesse momento, meus irmãos, vamos para uma leitura bíblica que se encontra no livro de Marcos, nos versículos de 15 a 20, que diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Nesse momento eu gostaria de chamar o irmão Everaldo, ele tem uma comunicação para fazer à igreja. Irmão, serei breve. Primeiro quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos, pelas contribuições que os irmãos deram. Eu estava falando com o irmão uma vez, disse o seguinte: irmão, a igreja que não contribui não é igreja. A igreja missionária é aquela que ajuda o próximo, ajuda o seu irmão que está necessitado, ora pelo seu irmão, sofre com o seu irmão e se alegra também com o seu irmão. Isso é igreja. E graças a Deus nós temos aqui uma igreja que realmente estamos vivendo esse momento agora. Quero agradecer a Deus por isso, porque nós estamos no início de crescimento e vemos que cada irmão se incomoda com o outro. Nós estávamos num projeto de reforma do terceiro andar. Queria só levar o conhecimento da igreja e pelos irmãos que estão nos ouvindo pelas internet. Já completamos o telhado, já está tudo tranquilo. Estamos tirando todos os livros, todos aqueles livros que estavam deteriorados, também já estamos eliminando. E terça-feira estaremos aqui com o nosso irmão Osmário, eliminando todas aquelas coisas que estavam em cima, jogando tudo embaixo para poder melhorar o terceiro andar, ficar livre o terceiro andar. Outra comunicação. Se os irmãos olhar para o teto da nossa igreja, aqueles que tiverem condição de olhar, estão vendo que tem algumas lâmpadas apagadas.
Essas lâmpadas apagadas, meu irmão, são os reatores que não aguentaram. Muitas vezes a gente pode até culpar qual é o outro setor, nosso diretor de patrimônio está aqui, mas a gente não sabe por certo. Mas queimaram os reatores. E precisamos urgentemente comprar esses reatores. O nosso diretor de patrimônio vai entrar em contato com alguém na internet para ver se consegue ver o preço que custa esses reatores. E depois a gente leva o conhecimento da igreja quanto custou os reatores, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Amém. Nesse momento, vamos para o momento, né? Tá bom. De gratidão e fidelidade com o grupo de cânticos. Aquele irmão que se sentir à vontade pode trazer seu dízimo e a sua oferta ao gasofilaço. Meus irmãos, nós estamos, novamente, né? Nós estamos em campanha de missões. Eu gostaria que a gente repetisse o tema e a divisa. Consegue projetar aí, Mica? O tema e a divisa. Gabriel, né? Desculpe, Gabriel. Vamos lá, meus irmãos. Tema: no poder do Espírito, vamos completar a missão. Vamos repetir mais uma vez? No poder do Espírito, vamos completar a missão. Agora a divisa. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém. Vamos cantar música de missões. Vem e sopra sobre nós com o teu poder, declaramos a uma voz em nós o teu querer. Vem e sopra sobre nós, derrama o teu amor, que a graça seja a esperança a todo pecado. Vem, Espírito de Deus, vem e usa-me, Senhor. Liberta, traz cura, alcança o mundo ao meu redor, restaura, transforma, que o teu reino venha sobre nós. Vem e sopra sobre nós, derrama o teu amor, que a graça seja a esperança a todo pecado. Vem, Espírito de Deus, vem e usa-me, Senhor. Liberta, traz cura, alcança o mundo ao meu redor, restaura, transforma, que o teu reino
pra tua glória eu vou viver. Eu quero te servir. Pra tua glória eu vou viver. Eu quero te servir. Pra tua glória eu vou viver. Libertar, traz cura, alcança o mundo ao meu redor. Restaurar, transforma, que o teu reino venha sobre nós. Libertar, traz cura, alcança o mundo ao meu redor. Restaurar, transforma, que o teu reino venha sobre nós. Nesse momento para a oração, gostaria de chamar o nosso irmão Jair para vir orar por dízimos e ofertas. Vamos ficar de pé, irmãos, para agradecer a Deus esse momento, que é um dos momentos mais sublimes para o cristão, porque é quando ele se dá, se integra, se entrega à obra de Deus. Vida e patrimônios, às vezes, também. Graças a Deus. Amado Deus, glorificado seja o teu santo nome. Que belo que muitos irmãos vieram aqui à frente trazer seus dízimos e ofertas, para que não faltem recursos à tua igreja para manter-se de pé, anunciando para o mundo que só Jesus Cristo pode salvar a humanidade. Abençoa cada irmão que esteve aqui nesta manhã, e que todos nesta manhã também aprendam os maravilhosos ensinos da palavra de Deus. Unge com teu poder a tua graça aquele que há de ministrar a tua santa palavra, seja ela interpretada de maneira altaneira, maravilhosa, esperançosa, futurista. Ó Senhor, abençoa o teu povo, porque nós vivemos da fé, nós vivemos na esperança de que tudo o que está escrito na tua palavra há de se cumprir na história da humanidade. Te agradecemos, portanto, por tudo, permanece conosco e pedimos que tu possas tirar a dor, a amargura dos corações dos teus servos, que ele, cada um, sinta o prazer de estar aqui nesta casa de oração. É nosso pedido neste momento, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes da gente apresentar a nossa preletora dessa manhã, gostaria de estar aqui conhecendo os nossos visitantes, certo? Se você ouvir seu nome, fica de pé para que a igreja possa saudar vocês. Tiago Lopes. Fica de pé, meu irmão, para a igreja te ver, te conhecer. E tem um nome aqui que eu não consegui entender um pouquinho, mas de sobrenome Carvalho. Priscila. Agora está mistificado aqui nas minhas mãos. E também a missionária, nossa preleitora de hoje, a nossa irmã Sônia. Fique de pé também para a igreja receber a senhora também. O que a igreja tem a dizer para esses irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, traga mais gente. Se possível, fique com a gente. Sem demora, eu já convido a nossa irmã Sônia, missionária, e vai estar dando a palavra hoje pela manhã para a gente. E convido uma mulher virtuosa, exemplo para todas as mulheres dessa igreja, inclusive para minha esposa, nossa irmã Vasti. A gente tem um carinho muito grande por ela. Eu gostaria que ela viesse aqui orar a Deus pela vida da irmã Sônia e que nós possamos receber essa palavra de Deus em nossos corações.
Oremos. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, o nosso coração está alegre, meu Deus, nesta manhã, porque sabemos, Senhor, e temos a certeza da Tua presença aqui conosco. Ó Deus, como nós nos alegramos com a obra de missões, Senhor. Como temos orado, ó Deus, pelos Teus servos espalhados, Brasil e mundo afora, Senhor, pregando a Tua palavra, levando a semente do Evangelho. Dizemos, como diz a Tua palavra, quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas, dos que anunciam a boa nova de Cristo Jesus. Nós Te louvamos, porque vidas, ó Deus, se levantam no desejo, Senhor Deus, de participar desta obra e não medem sacrifício, Senhor Deus, indo a plagas distantes, Senhor, anunciar que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Nós Te pedimos agora em favor da Tua serva que está aqui à frente, Senhor, presente de Deus para nós nesta manhã, que Tu possas abençoá-la, Senhor Deus, no abrir da sua boca. E que tudo aquilo, Senhor Deus, que chegar até os nossos ouvidos, possa chegar também ao nosso coração. Nós Te agradecemos, porque sabemos, ó Deus, que vamos nos entusiasmar com o que nós ouvirmos, porque faz parte da obra missionária, faz parte do cumprimento, meu Deus, ao Teu mandato. E nós Te suplicamos que Tu possas estar com a Tua serva, usando-a para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos os irmãos que estão presentes aqui fisicamente e também aqueles que estão nas redes sociais, não é, participando deste culto de adoração a Deus. Eu fico muito contente de estar aqui hoje pela manhã nesta igreja, da primeira igreja batista de Ilhéus. Meu esposo, nós viemos juntos a Ilhéus, ele está na igreja batista memorial, não é? Ele foi contemporâneo no seminário do pastor Abraão, então aproveitaram para matar um pouco a saudade juntos hoje ali na igreja. A Jane, esposa do pastor Abraão, é conterrânea, somos conterrâneos porque eu nasci em Campina Grande e eles também. Meus pais se converteram na igreja onde eles eram membros, então fiquei muito contente pela afinidade. Também encontrei outro casal muito querido lá em Feira de Santana, o pastor Ágabo e a Magna, não sei se vocês conhecem, que foi reitor do seminário. A Magna foi minha amiga de adolescência na Paraíba, então já descobriram que eu sou paraibana mesmo, né? Mas é uma grata satisfação de estar aqui junto com vocês. E nós temos 3 filhos. E em 1995, este ano está completando 29 anos, Deus nos levou para o campo missionário. Então já tem um bom tempo, não é? Só que talvez se tivesse aqui um missionário colega da África, vocês já iam pensar, nossa, ele vai falar sobre projetos sociais, sobre as escolas PEPs, não é? Os projetos de ajuda humanitária dos hospitais que têm acontecido tão belamente ali na África. Talvez se viesse alguém da Ásia, vocês iam dizer, a gente conhece um pouco da China, Coreia, aqueles lugares, né? Pode ser. Se viesse, talvez, dos Estados Unidos ou do Canadá, também vocês iam fazer um pouco de noção do que é. Mas eu vim do leste europeu. Vocês têm noção de alguma coisa do leste europeu? Além da guerra atualmente na Ucrânia, eu acho que ninguém conhece muito aquela região, não é? Nem nós conhecíamos quando fomos para lá. Porque aquela região, principalmente a Romênia, o país onde fomos morar, e fixamos residência em Bucareste, na capital, a gente também não conhecia aquele país. Eu tinha filhos pequenos, como esses meninos que estão aqui. Eu tinha uma menina de 9 anos, um de 7 e um de 4 anos e meio quando saímos do Brasil. Mas o texto de Lucas, eu quero dar só... Lucas, Atos 1:8, é muito bonito, eu gosto muito, porque essa declaração de Jesus... esse mandamento de Jesus que iria mandar os seus homens para o mundo inteiro falar de Cristo,
Mas antes de dizer a missão, ele já disse, olha, essa missão parece impossível. Ele não falou primeiro a missão e depois disse o que é que quem ia com eles. Primeiro ele disse, quem vai com vocês? Para depois dizer a missão. Olha, quem vai com vocês é o Espírito Santo de Deus. É o meu Espírito que vai vir depois quando eu subir os céus. Recebereis o poder do Espírito. Já deu uma acalmada, né, no medo. Porque ele sabia que o que iria vir era um pouco forte. Vocês serão minhas testemunhas aqui, tanto na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Mas os confins da terra naquele tempo não eram tão conhecidos como os confins da terra como hoje, né? Quando a gente chegou na Romênia, o povo dizia, vocês vieram do fim do mundo. Aí quando eu estou no Brasil, o povo diz, vocês estão no fim do mundo. Então, onde é o fim do mundo? Depende de onde você estiver falando. O fim do mundo é em todo lugar, não é? Depende da referência. Então, o mundo é aqui também. Você está fazendo missões na Bahia? É o mundo. É missões mundiais. A gente chama missões locais ou estaduais para facilitar, não é? Mas, na verdade, tudo é missões mundiais. Porque o mundo gira e o mundo continua, não é, movimentando tudo. Mas essa declaração de Jesus foi uma resposta a uma situação muito interessante. Jesus ressuscitou e passou 40 dias com aquele povo, com aqueles que estavam com ele, falando um assunto só. 40 dias ele passou falando a respeito, no versículo 3, fala que Jesus passou 40 dias falando sobre o reino de Deus. Já pensou se o pastor prega 40 mensagens só sobre o reino de Deus, a igreja vai dizer, aí pastor, não tem outra pregação não, é? Jesus passou 40 dias só no mesmo assunto. Aí qual é a pergunta logo depois disso? A pergunta é, aqueles que estavam ali reunidos no versículo 6 perguntaram dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Ó, Jesus passou 40 dias falando sobre o reino de quem? De Deus. E a pergunta deles foi sobre o reino de onde? Da terra. Não é assim que nós também fazemos? Muitas vezes a igreja hoje está nessa mesma confusão desse povo que escuta. A gente conhece a verdade, conhece a mensagem e as nossas igrejas desviam a missão. Estamos preocupados com o nosso reino aqui na terra. E vamos perguntar, como é que vai funcionar o reino da terra? Aí Jesus disse, deu um cala-boca neles. Olha, essa questão de tempo não pertence a vocês. Essa é uma coisa do Pai que está nos céus. Mas, deixa isso para lá, não fiquem preocupados que eu tenho outra missão para vocês. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ele não deu nenhuma resposta sobre o reino do mundo. Ele continua falando sobre o reino de Deus. E ser-me-eis testemunhas. Ele disse, eu preciso de vocês neste reino. Aí a gente diz, Deus, mas eu não sou capacitado. Não, e a gente não é mesmo, não. Mas eu não sou forte. Não somos mesmo, não. Deus, mas eu não sei se eu vou. Mas Deus sabe. E aí ele diz, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Judeia, Samaria, até os confins da terra. Aí como é que Deus faz? O processo que Deus faz para levar a gente até os confins da terra. Quando a gente chega nos confins da terra, o que é que acontece? O que é que a gente vê? Eu vou compartilhar um pouco dessa história, tanto
como Deus fez com a gente. E quando a gente chegou nos confins da terra, para nós era o confim da terra, o que é que a gente viu e ouviu? Então, eu sou testemunha, eu não estou falando daquilo que me disseram ou que me apresentaram. Eu estou falando daquilo que eu vivi. Daquilo que eu vivi durante quase 30 anos no campo missionário. Nasci em Campina Grande, como eu já disse a vocês, mas numa família muito religiosa, muito católica. Minha mãe fazia ídolos para a igreja católica, meu pai era da Associação de Maria da cidade, então era uma família muito arraigada no catolicismo. Então, nasci indo à igreja todos os dias com a minha mãe, ela levava, éramos 8 filhos, todo mundo, 7 filhos. Um depois nasceu, depois que ela se converteu. 7 filhos, ela levava continuamente para a igreja. Então, a ideia de estar na igreja, de estar num templo religioso, isso desde da minha nascença. Mas os meus pais, a minha mãe, teve uma decepção com a igreja católica. Eu não vou contar todos os detalhes, mas ela teve uma procissão na cidade e ela teve uma grande decepção com o padre em Campina Grande. E aí, nesse meio termo, eu quero até pedir desculpa, às vezes a palavra barra assim, porque eu só cheguei agora do campo e lá a gente quase não fala português. Aí, às vezes eu quero dizer uma palavra, aí vem uma palavra que eu falo mais para lá. Então, nesse período aí, minha mãe foi autorizada, vamos dizer assim, a ler a palavra de Deus. Meu pai quase divorciou por conta disso. Porque minha mãe não tinha feito teologia para ler a palavra de Deus. Mas mesmo assim, minha mãe disse, olha, meu pai proibiu, ela disse, está certo, eu não vou ler não. Aí quando ela contava o testemunho dela, dizia, quando você não estiver em casa, eu leio. Agora, quando você estiver em casa, eu lhe respeito, eu não vou ler não. Mas ela fazia isso. E assim a palavra de Deus entrou na nossa casa. E minha mãe transformou toda aquela religiosidade dela pelo amor a Deus agora e a obra. Então ela fazia parábolas com a gente, com os filhos e convidava os vizinhos. Em um ano já tinha uma congregação na nossa casa. E assim foi. A gente se mudou para João Pessoa. Em João Pessoa cresci, estudei, casei. Ali foi a minha cidade do coração. E todo mundo achava pela prontidão da nossa família com a igreja, o amor, a dedicação. Minha irmã mais velha já tinha ido para o seminário e todo mundo achava que eu era a próxima. Só que eu não queria ir para o seminário. Eu queria fazer engenharia. E eu dizia, mas eu não quero. Todo mundo achava, você vai para o seminário? Eu disse, não, vai fazer o quê? Engenharia. Mas todo mundo achava que era uma utopia para mim, porque eu era pobre, não tinha dinheiro, tinha que estudar, não podia estudar em escola particular, não podia fazer cursinho, não podia nada disso. Mas tinha os livros e eu estudava. E passei, fui fazer engenharia em João Pessoa. E depois, já no final do meu curso, ganhei 2 bolsas e fui para São Paulo, bolsas do CNPq, e eu estava me especializando naquilo que eu estava amando. Em bioengenharia, quando o governo brasileiro estava promovendo o estudo do biocombustível, que ainda não existia no Brasil. Então, eu entrei na primeira equipe de pesquisa no Sul para esse projeto. Eu estava me sentindo, né? Quando eu fui para São Paulo, saindo da Paraíba, quando eu cheguei na universidade, o pessoal achava que eu fui lá para fazer a limpeza do laboratório. Não é porque da Paraíba pode sair alguma coisa boa? Mais ou menos assim. Não é que eu sou boa, não, mas... né? Mas aí eu estudava muito, eu me dedicava. Não era que eu era sabido, não. Eu estudava, eu ia buscar, eu queria aprender, eu me esforçava. E aí, quando está tudo pronto para começar a ganhar muito dinheiro, eu caso com um pastor com coração missionário. Aí eu digo agora, ou o pastor vem comigo para a gente ganhar dinheiro,
ou eu vou com o pastor para a gente ganhar almas. Era o mesmo ganhar, né? De todo jeito eu ia ganhar, eu não ia sair perdendo. Agora, de um lado era essa situação. Aí então, fomos desafiados a plantar a igreja no lugar mais difícil da Paraíba. Aí meu esposo não disse nada, nem disse que sim, nem disse que não. A gente começou a orar. Mas meu coração ficou tão apertado, porque quando eu era adolescente, eu disse que eu queria ser missionária, mas eu não fiz nenhuma decisão pública, mas eu achei que eu tinha eu não posso dizer chamado, porque eu não entendia tudo perfeitamente, mas uma coisa era muito forte no meu coração, eu não sabia como chamar essa coisa forte. Mas aí, quando meu esposo disse essa situação, eu disse assim, e se eu e você, se nós dois não formos, quem vai no nosso lugar? Já dei a resposta, né? A gente vai. Olha, foi realmente muito duro ali. Tivemos que enfrentar uma igreja católica muito forte. Tivemos que enfrentar Frei Damião em praça pública. Tivemos que enfrentar muitas coisas. Mas hoje a gente entende que tudo aquilo foi para nos fortificar, para podermos entrar no leste europeu. Se a gente fosse, como diz no Brasil, né, Nutelinha, tinha conseguido não. Mas Deus, sabe como fez com a gente? Botou uma coraça assim na gente, para a gente não se quebrar. O poder do Espírito Santo, sabe como é? Deus botou o escudo dele, botou o capacete, botou tudo, e os pés para a gente ir com força. Então fomos para o sertão da Paraíba, e do sertão da Paraíba fomos para Romênia. A gente não sabia nada sobre Romênia, não sabia falar romeno, nunca ouvimos um romeno na vida. Mas tem crianças aqui, elas gostam sempre de uma novidade, né? Ó, criança, eu nem ia falar isso, mas agora eu vou falar, que eu estou vendo vocês aqui, ó. Eu vou falar Atos 1:8 em romeno. Preste atenção, vê se vocês entendem alguma coisa, viu? Se quiserem repetir depois, vê se aprenderam. Atos 1:8. Ci voi veți primi putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Gostaram? Isso é romeno. Então a primeira fase foi aprender essa língua. Não é? Não tínhamos professor, mas Deus pegou a língua da gente, tirou os nó, não, estava tudo enrolado. Aí Deus desenrolou e a gente foi falar romeno. Só que o culto da manhã era muito impressionante. Não tinha um lugar livre nas igrejas no culto do domingo de manhã. Eu ficava impressionada. Onde tinha lugar livre assim, estava o povo em pé, no todo canto. Eu disse, oxi, esse povo vem para a igreja com força mesmo. Aí eu comecei a pesquisar, eu sempre fui da área de pesquisa, gostava, comecei a pesquisar a história do povo com o qual eu ia trabalhar. Eu vou resumir, se eu posso resumir, eu não sei, em 3 fases. A Romênia era um país monárquico, tinha um rei, era um país próspero, rico. Quando entrou o sistema comunista no país. O país ficou fechado durante 60 anos para o mundo. Por isso que ninguém conhecia a Romênia. A única pessoa que foi mais célebre assim da Romênia foi uma ginasta chamada Nadia Comaneci. Porque ela tirou 10 e até hoje ninguém nunca superou aquela nota dela. Então ela ficou como a embaixatriz da Romênia. Era a única pessoa que o povo conhecia por ser uma esportiva assim de renome. Mas nós começamos lá a ver essa igreja forte. Teve 3 fases na Romênia. A primeira fase, o sistema comunista apresentou um
um projeto chamado Homem Novo. Um homem modificado. Um homem com uma nova consciência. Depois desse projeto do Homem Novo, eles apresentaram junto outro projeto chamado o Homem Novo vai ter uma consciência nova e ele não vai querer ser mais nem menos do que o outro. Então nós vamos ser todos iguais uns aos outros e também todos os nossos bens serão comuns. Por isso, daí, dessa palavra comum, veio a palavra comunista. Porque a ideia era, muita gente das igrejas ficaram, que projeto bom, isso é bom. Mas, antes desse projeto, eles tentaram destruir a igreja. O primeiro projeto, na verdade, foi, vamos destruir as igrejas. Só que esse projeto de destruir as igrejas ia ficar mal para o Ocidente, se começassem a derrubar todas as igrejas. E também o povo ia se voltar contra eles, porque nem todo mundo era de acordo com acabar com as igrejas, derrubar os templos, acabar as igrejas. Aí eles começaram esse outro nível de projeto. A igreja Homem Novo, aí depois eles começaram a refletir, Homem Novo, só quem pode transformar o homem é Jesus Cristo. Então, essa ideia de Homem Novo é bíblica. Não é? Eu nasci de novo, o que era ficou para trás e agora eu sou uma nova criatura. Só Jesus que pode transformar um homem velho numa nova criatura. Aí, depois eles disseram, todo mundo vai ser igual. Mas por que Jesus declarou, os pobres sempre tereis com vocês? Aí eles não conseguiram muito. Aí eles disseram, não, a gente tem que apertar o parafuso com as igrejas. A questão toda era destruir as igrejas. O plano todo não era destruir nada além das igrejas. Aí teve um segundo plano, vamos regulamentar a igreja. A igreja só pode abrir 2 horas por domingo. Fiscalização batia. 10 horas da manhã a igreja abria as portas. Meio-dia a igreja fechava as portas. Se a igreja passasse 1 minuto, o pastor ia preso na segunda-feira. Aí, a outra regulamentação. Aí o povo continuou enchendo as igrejas, se convertendo. Batismo, eles disseram, não está dando certo. Vamos controlar os batismos. Cada igreja tinha um número de batismo por ano. Eles decidiam pela cabeça deles, essa igreja vai ter 5, essa igreja vai ter 10. Mas só que o povo estava procurando. Aí o que é que o pastor ia fazer? Batizar. O pastor batizava geralmente de madrugada, com a igreja apagada, os irmãos sem fazer barulho. E assim, muitos dos meus amigos, que hoje eu tenho, as famílias que a gente tem contato, se batizaram às escondidas, nos rios, nas águas geladas, dentro das florestas. Mas só que eles fizeram outra coisa. Eles prepararam um povo para se converter e ficar dentro da igreja. Se converter e ficar dentro das igrejas para espiar as igrejas. Então eles sabiam tudo. Aí disseram, agora a gente tem que fazer outro controle mais cerrado nos seminários. No seminário só pode estudar tantos estudantes. E no meio dos estudantes, eles colocavam os dele também para ser estudante de teologia, para saber tudo. Então a igreja ficou minada de espião. Quando nós chegamos na Romênia, isso foi o que nós encontramos. E o povo falava bem baixinho. O povo tinha medo de falar. E eu dizia, esse povo é muito educado, fala tão baixinho assim, né? Mas era não, é porque de cada 5 pessoas, 3 eram delatores. Aí eu vi o povo triste, o romeno triste, a mulherada triste. Eu disse, por que esse povo é triste?
13 abortos por mulher era a média quando eu cheguei na Romênia. Hoje já diminuiu para 8. É um absurdo. Tantas coisas, meus irmãos, mas a igreja saiu forte. Aí eles disseram, vamos agora, a última fase foi a pior. Agora vamos torturar os pastores e as ovelhas vão se dispersar. Aí começou a tortura dos pastores. O mais conhecido, talvez alguns já leram o livro, é o pastor Van Bran, que tem o livro Torturado por Amor a Cristo. Está em português. Se alguém já ouviu falar desse livro, Torturado, leia. Leia a história da tortura desse pastor. Eu vou contar só uma, porque os pastores eram colocados nas piores prisões da Romênia. E tem uma filha de um deles que se chama Moldoveano, um pastor, ele era poeta também, compositor. A filha dele conta, ela é viva, não é? Conta as histórias do pai e disse que numa das vezes, num dia, a Romênia muito fria, muito gelada, colocaram todos os pastores de barriga para baixo, sem roupa, no chão gelado, para ver se o organismo deles congelavam e eles ali morriam, né, naquela tortura. Aí, Deus, o Espírito de Deus vinha sobre esses pastores e eles não sentiam o frio que estava no chão. Aí eles pegavam e, naquela hora, quando eles disseram, não, isso é Deus está conosco, aí eles tinham inspirações. Eles sabiam a Bíblia de cor, porque eles sabiam que a Bíblia era proibida naquele país. Então, eles começavam a fazer pregações para quando fossem libertos, pregarem para a igreja. E esse pastor moldoveano disse que começou a fazer poesias e melodias. O cantor cristão dos romenos tem mais de 300 melodias escritas nesse sistema de tortura. Foi quando Deus mais usou esses homens inspirados para eles. Deus mandava o Espírito e eles não sentiam o corpo sofrendo. Vocês já imaginaram isso? Aí os pastores sobreviveram, os que sobreviveram, os que não foram mandados para os campos de concentração. E aí a igreja saiu o quê? Forte. Os pastores chegaram contando como Deus usou aquela coisa tudo tão ruim para transformar no bem. Aí, senhoras e senhores, meus irmãos, foi assim que nós chegamos na Romênia para trabalhar com esse povo. E ficamos, Deus nos mandou, foi Deus que nos mandou para uma igreja muito grande. Na época tinha 1.300 membros. E eu disse, o que é que um missionário vai fazer numa igreja de 1.300 membros? Só que minha filha foi para a escola dominical e depois ela disse, eu não quero mais ir para a escola dominical, não. Eu disse, o que está acontecendo na escola dominical? Eu vou com você. Quando eu cheguei lá, eu vi o que era a dureza da escola dominical de lá. Eram 3 horas de escola dominical. Já depois da Revolução, que teve uma grande revolução na Romênia, 1.200 jovens morreram nessa revolução, pela libertação da Romênia. E aí, as professoras da escola dominical, se as crianças não aprendessem o versículo, era muita dureza, viu? Levavam tapa na cara, puxão de orelha, puxão de cabelo. Epa, nem eu quero ficar aqui, né? Se eu fosse criança, eu também não queria, não. Aí, Deus já me deu a brecha. Olha essa brechinha, entra aqui, que eu nunca pensei que ia trabalhar com crianças lá. Meus irmãos, e tudo isso foi um começo. E comecei a trabalhar com aquelas crianças, sabe fazendo o quê? Dando água, comprando água na garrafinha para trazer para elas. Quando eu ia comprar pão com meu filho pequeno, primeira vez que eu fui, eu entrei com meu filho. A mulher brigou comigo, eu não sabia a língua, não entendi nada, né? Só vi que ela estava muito brava comigo. Aí depois eu fui entendendo que nos lugares públicos, criança e cachorro ficavam do lado de fora. Aí eu disse, pois eu não trago mais nunca meu filho, eu não vou deixar ele do lado de fora.
com os cachorros. Vocês já imaginaram isso? Mulher na Romênia tinha o mesmo trabalho pesado do homem. Construção civil, pintura, tudo. Eletricidade. Subia nas escadas para fazer isso aqui. Mulher, mesmo trabalho, de igual para igual. Não era igual? Não era tudo igual? As mulheres cavando no meio da rua. Cavando buraco para construção pesada. Isso, minhas amigas pintoras, eu dizia, minha filha, como você... A gente aprende, é uma profissão como outra qualquer. Eu ficava impressionada com a força daquelas mulheres. E as crianças eram tratadas muito mal. Se fosse criança dos crentes da igreja, nunca podia tirar 10 na escola. 10 não era para crente. Crente é impossível de tirar 10. Na Romênia, quando eu cheguei, não encontrava um médico que fosse evangélico. Por quê? Porque os crentes não podiam fazer medicina. Eles davam papel, ou você renuncia à fé, ou faz medicina, porque vai trabalhar com gente. Ou você renuncia à fé, ou faz psicologia. Ou renuncia à fé, ou faz qualquer curso de humanas. Aí, só sobrava o quê para os crentes? Ciências exatas. Todo mundo era engenheiro. Todo mundo era físico. Todo mundo... As meninas eram tudo professora de química. Eram de física, de matemática, porque nunca puderam fazer outro curso. Não é porque elas queriam fazer isso, não. Aí, quando eu cheguei com a minha engenharia, oxe, foi bom demais. Eu já tinha um assunto para conversar com todo mundo. A primeira médica crente que se formou em medicina em Bucareste era da nossa igreja. Ela me ajudou com a classe de 0 a 5 anos, porque a igreja também não podia, as crianças não podiam vir para a igreja até 5 anos. Aí eu disse, eu vou trabalhar nisso aqui, eu vou começar a trabalhar. E Deus colocou a mão e disse, eu trouxe você para cá e vou lhe abençoar, você e sua família. E os meus filhos, eu disse, vocês vão ser missionários dentro dessa classe, vocês vão ensinar também, me ajudar a ensinar. E aí Deus foi mudando. E aí depois a igreja disse, me elegeu para tomar conta de todas as crianças da igreja. Aí depois a Convenção Batista ficou sabendo e disse, não, você vai tomar conta de todas as igrejas da região sul da Romênia. Por causa de um copo d'água que eu comecei a dar direitinho para se beijar as crianças e abraçar pelo amor. Aí pronto. Isso foi se reproduzindo. E o meu esposo do outro lado foi começando a fazer o projeto de missionários autóctonos ou da terra. Era o primeiro projeto da Junta de Missões Mundiais. A gente nem sabia como fazer porque ninguém tinha feito antes. E a gente foi aprendendo a fazer. E Deus foi abençoando. E aquilo ali foi se multiplicando. Você é fiel no pouco? Tem gente que já quer começar com muito, né? Sem ser fiel no pouco. A gente é fiel no pouco e Deus vai acrescentando, não é? E foi assim com a gente. Mas para falar um pouco de como se multiplicou as coisas, eu trouxe algumas fotos. Olha, não é nada sofisticado, não é nada bem bolado, é coisa simples. Na época a gente nem tinha máquina fotográfica performante, né? Mas pelo menos dá para dar uma ideia da Romênia até onde nós chegamos. Mas em 2018, Deus também mudou, né? A Junta de Missões Mundiais nos levou para outro país que era totalmente diferente. E aí a gente foi moramos 8 anos na França. Ó, meninos, agora eu vou ler o Atos 1:8 em francês. Eu já li em romeno, não foi? Agora eu vou ler em francês para vocês. Não sei se tem alguém que fala francês por aqui, né? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie
et jusqu'à las extrémités de la terre. Então a gente foi para a França e eu já tinha 53 anos, imagina a idade que eu já estou, né? Eu tinha na época 53 anos e fui aprender o francês. E Deus também tirou o nó, porque é uma língua cheia de nó. E Deus teve que tirar o nó da língua, né? Para a gente falar francês. E ali ficamos 8 anos. Então eu vou mostrar para vocês um pouco de por onde Deus nos levou em fotografias. Essa foto foi a foto da despedida lá no sertão da Paraíba. Tem um pouco de dificuldade, porque as fotos não eram boas, não tinham muita, né? Peço perdão pela qualidade, mas dá para vocês acompanharem, viu? Isso aí eram meus filhos, não é? Pode passar, filho. Pode passar. Então, nós chegamos do sertão e essa foi a situação que a gente já teve lá na Romênia. Neve, muita neve, mas não era pouca neve, não. Era muita neve. Essa neve lá, ó, era na frente da casa que a gente morava, só para tirar a neve do carro, onde o carro passava, eu e meu marido, a gente trabalhava com a pá, não tinha negócio de ajudante não, pagar alguém não, era eu e ele e eu e os filhos, né? E os filhos começaram a aprender a brincar, o primeiro boneco de neve que eles conseguiram fazer ali, né? Então essa foi a primeira situação de sertão para o leste europeu. E graças a Deus nunca ficamos doentes por causa da neve. Por causa do frio, graças a Deus. Pode passar. Então, nessa igreja aí que eu falei que tinha, nós começamos o projeto Norte de Bucareste. Plantação de igrejas no norte de Bucareste. Meu esposo apresentando, não tinha PowerPoint, tinha nada disso, né? Era no mapa mesmo de papel, tudo ainda era em papel e tudo. Mas Deus abençoou esse projeto Norte de Bucareste. Fomos os primeiros missionários da Romênia a fazer trabalhos ao ar livre. Ir para as praças, ir para os campos, ir para os parques. Nós fomos os primeiros missionários a fazer isso. A polícia chegava, perguntava, era gente assim que se juntava, o que é que vocês estão fazendo? Ensinando a palavra de Deus. Ele nem sabia o que fazer, que não tinha lei contra ainda, agora já tem. Mas na época não tinha, ele nem podia dizer nada. E a gente estrangeiro, eles ficavam meio enrolados sem saber. Aí eles diziam, em 2 horas vocês terminam, porque já se tornava como conjunto de pessoas na rua. Então, como tinha muita gente, eles estavam com medo que já não fosse uma rebelião, né? Então eles diziam, em 2 horas vocês terminam, a gente termina, 2 horas a gente termina tudo e vai embora. Foi muito bom esse período. Então a gente teve esse projeto do norte de Bucareste. Depois disso que a gente começou o trabalho a prosperar e a formar, pode passar, nós começamos na nossa casa, não é uma casa muito simples, começamos a trazer jovens pastores para serem equipados para a obra missionária, né? Foi muito bom, oração, muita oração, eles passavam o dia com a gente na nossa casa. Pode passar. Aí Deus disse, vocês estão sendo fiéis aí, vou mandar você para a ex-União Soviética. Vocês vão para a Moldávia agora, fazer o mesmo trabalho com pastores, com mulheres, com crianças. Então, aqui era o primeiro grupo de pastores que meu marido equipava. Olha o tanto aqui nessa foto de cá, tanto de gente que a gente equipava isso no ano... A gente chegou na Romênia em 95, isso aqui já foi mais ou menos o ano de 98, 99. Mas Deus foi abençoando. Aí os missionários que tinham ido para o leste europeu começaram a voltar para o Brasil. A gente ficou sozinho e a Junta de Missões Mundiais disse, Gerson, você não pode ajudar a gente em outros países não, enquanto vem outros missionários. E assim nós chegamos também. Na próxima foto, vocês vão ver o trabalho com mulheres na Moldávia. Nós temos aqui, ali é treinamento de líderes de mulheres, jovens mulheres. Aqui é a conferência anual que a gente faz na capital Kishinev. Talvez vocês escutem falar da Moldávia, que é o país hoje mais próximo da Ucrânia, que está sendo falado que seria o próximo fase desse projeto louco que está acontecendo por lá. E aqui a gente, conferências com mulheres que nós fazemos com 1.200, 1.300 mulheres todo ano. Pode passar. E Deus diz, agora vocês vão para outro país. Aí chegamos na
Polônia. O grupo era menor, mas ficamos desenvolvendo, multiplicando aquele trabalho na Polônia. Depois, mais tarde, chegamos também na Rússia, porque não tinha mais missionário que fosse acudir, foi mais ou menos um socorro, né? Uma ambulância. E a gente ficou trabalhando também com a Rússia. Não é? Meu esposo fazendo treinamento de pastores na Rússia. Pode passar. E também na Bielorrússia, junto da Rússia. Não é? Era um trabalho muito intenso de treinamento. Esse país era o mais difícil da época. Até hoje. Esse país era mais difícil. Pode passar. E nesse país aí nós fizemos, na próxima foto que vocês vão ver, isso aqui já era 2001, 2002, essa fase. Se puder passar para a próxima. Aqui eu fiz um acampamento de famílias de pastores com os nossos autóctones. E eu fiquei com as crianças sem falar russo. Eu só sabia falar qualquer palavrinha em russo. 1, 2, 3, 4, ó, meninos, adi, dva, chitir, tri, chitir. E de estudar, vem cá, vamos sair, vamos na rua, eu só sabia dizer essas coisas. E eles escreveram um livro. E o menino maiorzinho tinha 13 anos, e quando aquele menino começou a falar para os pais qual era o assunto do livro que ele escreveu, todo mundo chorava. Eu dizia, por que ele está falando? Todo mundo chora. Mas o menino não estava contando sobre o livro que ele escreveu. Ele disse, esta semana eu aprendi o que significa a palavra liberdade. Como eu não falava russo, ele escreveu o livro da cabeça dele. Oh, meu filho, obrigada, viu? Então, vocês estão vendo aqui, eu estou com um véu na cabeça. Nesses países, as mulheres casadas cobrem a cabeça em um simbolismo em respeito aos maridos. Então, a gente não pode ficar de fora e nem vai discutir se está certo ou errado, né? Isso aí é do reino do mundo. Mas a gente vai discutir as coisas de Deus. Se você ficar pegando a muita coisa miúda, você perde a visão do reino. Então, sem problema nenhum, chegando lá, eu tenho meus lenços, minhas cabeças, foi embora, não tem problema nenhum. Então, vamos passar. Depois da Bielorrússia, teve um apelo para ir para Macedônia do Norte, na região balcânica. É onde Paulo teve uma visão, não é? E disse, passa a Macedônia e nos ajuda. É exatamente essa região muito bonita da Macedônia, no norte da Grécia. Mas Deus disse, ainda tem mais um lugarzinho para vocês chegarem. Não está pouco, já chegou? Não, vamos lá. Até chegarmos à Grécia, não é? Em Atenas, para ajudarmos também uma igreja com projeto de escola dominical. Então, Deus foi fazendo assim, olha. Aí depois, já está quase na hora de terminar, né, pastor? Posso terminar isso aqui tranquilo? Então, aí depois da Grécia, depois desse período, aí a gente teve outro período de 10 anos para consolidar e entrar na etnia dos ciganos. Então, nós começamos o trabalho com ciganos. A Romênia é o país que tem mais ciganos da Europa. São 18 etnias de ciganos, 18 castas, porque eles vieram da Índia e trouxeram as mesmas castas da Índia. Então, começamos com os ciganos músicos. Olha, os irmãos da música iam ficar encantados de ir nas igrejas dos ciganos músicos. Você nem pergunta a uma criança o que é que você vai ser, porque é etnia de músicos. Então, todo mundo vai para o conservatório. Todo mundo faz música, todo mundo toca instrumento. Entendeu? É uma coisa linda. As igrejas cantam divinamente. É uma coisa impressionante. Mas a gente levou esses ciganos músicos para ajudar os outros ciganos que não são músicos. Então a gente começou a fazer missões entre as etnias dos ciganos. Isso aí, olha, que se algum brasileiro vai dar, a gente sempre leva no meio dos ciganos para ver como Deus tem movido e salvado tantos ciganos para a obra dele. Vamos passar. Aí depois dessas experiências, Deus muda, faz uma mudança toda. Da Paraíba, agora a gente vai para os Alpes, suíços e franceses. Estudamos francês e a Convenção Batista disse, vocês vão para Chambéry.
E a gente ficou, Chambéry, onde é isso? Vamos procurar Chambéry. Chambéry é quase na divisa da Suíça e Itália, é o triângulozinho que tem lá. E nós chegamos, essa igreja, na época, em 2015, era uma das maiores igrejas da França, com 100 membros. Igreja Batista. E esta igreja estava num dilema. Eles estavam completando 50 anos e conseguiram, pela graça de Deus, construir esse templo, o que é muito, muito, muito difícil na França. Pastor, o senhor sabe como é difícil. Você pode ter o dinheiro do mundo todo, pode ter todas as possibilidades financeiras, mas se o governo disser não, é não. Você não tem liberdade para construir um templo na França do jeito que você quiser. Não, nem na Romênia, nem na Europa. É um protocolo tão grande. Aí, então, a igreja comprou um terreno praticamente fora da cidade para o governo não dizer que já tinha igreja por perto. Entendeu? Essa foi a estratégia. Comprar um terreno bem afastado, aí eles aprovaram. Então, foi com muita luta que eles conseguiram a aprovação dessa igreja. Quando terminaram de construir, uma parte da igreja disse: nós vamos ficar contemplando a beleza do nosso templo. A outra parte da igreja disse: nós precisamos avançar. Precisamos plantar pelo menos uma igreja. 50 anos e a gente não tem uma igreja plantada. E nessa hora a gente chega. O pastor disse: Gerson, ao meu marido, eu não sei plantar igrejas. Olha logo para que ele estava dizendo. Aí meu marido, a gente começou a pensar. E a igreja finalmente decidiu plantar uma igreja. E um irmão disse: eu abro a minha casa, eu tenho uma garagem grande, a gente vai transformar a garagem em uma sala de reuniões. Aí chamou eu e meu marido: vamos lá almoçar com a gente e ver e pensar junto como a gente pode fazer isso. Meus irmãos, quando a gente chegou lá, que eu olhei do lado assim, eu quase não acreditava. Era aquele Mont Blanc, aquele Monte Branco, mais alto da Europa, coisa mais linda do mundo. Só que meu marido, ele nasceu em Minas e foi criado em Goiás. Na primeira igreja batista de Goiânia ele foi criado. E quando ele era rapazinho, perguntaram: Gerson, você vai ser missionário quando crescer? A resposta dele: vou, só se for nos Alpes da Suíça. Quando a gente chegou aí, ele disse: Deus não esqueceu da minha brincadeira não, de mau gosto. Deus não esqueceu da minha brincadeira, porque meu marido foi desenganado. Na época que ele disse isso, ele tinha sido acabado de ser desenganado pelos médicos. Talvez quem perguntou até para fazer. Hoje a gente chama de bullying, né? Porque meu marido, com 16 anos, depois dessa doença que ele teve, depois que saiu 2 meses do hospital, ele estava com 35 quilos e 1,82 m, era cadavérico. Como é que Deus vai mandar um cadavérico desse para os Alpes da Suíça? Ou da França? Ou da Itália, que é a mesma cadeia de montanhas? Mas está lá a gente aprender a viver nas montanhas. E um irmão da igreja disse: olha, eu vou ensinar vocês como viver nas montanhas. Pronto, a gente foi aprender. Foi se aculturar com a vida das montanhas. Quando passou 9 meses, a convenção disse: vocês vão para o outro lado da França, para a região do Canal da Mancha. Aí lá vai nós para a região do Canal, e plantamos aí, começamos a igreja, e eles ficaram lá, né? Aí a gente foi para o Canal da Mancha, revitalizar uma igreja de 170 anos, que tinha 20 pessoas dentro. Aí era uma diferença enorme das igrejas cheias do leste europeu para as igrejas vazias da França. Só que dessa igreja, a igreja vivia mais fechada do que aberta, e a gente falou com a diretoria para abrir para o culto de oração. Disse: a gente começa a orar e clamar e pedir a Deus. Eles disseram: orar? Vocês querem orar para quê? Orar? A gente não precisa de oração, a gente está muito bem. Deixaram não. Deixaram a gente abrir a igreja para orar não. Oxi, e a gente vai deixar de orar? E a gente disse: não. O francês gosta muito de ficar em torno de uma mesa. A gente comprou uma mesa bem grande, ó. Pronto, vocês vêm todo mundo orar lá em casa. Aí lá em casa era
o culto de oração era em casa. E os franceses que queriam orar vinham, né? A gente vai ficar emperrado num negócio só porque um grupo diz que não. E a gente quer avançar a obra de Deus. Aí a gente, né? Mas nessa, pastor, eu achei uma coisa tão linda. Jogado lá, ela tinha mais ou menos essa estrutura assim de um teto dessa assim, foi construído pelos ingleses. E lá em cima eu subi em uma salinha que tinha, encontrei uma Bíblia. E quando eu abri essa Bíblia, é porque não dá para ver, ela é do ano 1680. E estava jogada, empoeirada. E depois eu achei os outros volumes dela. E eu fiquei pensando, essa igreja está desse jeito, porque a palavra de Deus está desse jeito no coração deles. Ou não está no coração. E quantas vezes a gente também, não é? Nós estamos com as nossas Bíblias empoeiradas em casa. E a gente, não sei por que acontece isso, aquilo. E a gente está deixando a palavra de Deus levar poeira. E a gente fica escutando coisas que os ouvidos querem ouvir, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E a gente se torna mais a favor de outras coisas que não estão na palavra de Deus do que a palavra de Deus. Então nós começamos a oração em nossa casa. Vamos abrir a igreja todo dia. A gente ia para a igreja abrir as portas, era na rua principal. O povo começou a ver, a igreja está de portas abertas. A sociedade ficou, nossa, a igreja agora é aberta todo dia. Os jornalistas vieram, queremos fazer uma entrevista com vocês. O negócio está mudando na cidade, a igreja está de portas abertas. Você já pensou isso? A diretoria da igreja, eu disse, Jess, eles vão tirar a gente daqui, eles não vão aguentar não, porque os jornalistas colocaram, várias vezes eles vieram fazer entrevista, uma das entrevistas eles colocaram 2 páginas inteiras do jornal na França, sem a gente pagar um tostão, sem a gente nem chamar eles para fazer entrevista. Deus, se eu fosse fazer um projeto desse antes de ir para o Brasil, todo mundo ia dizer, é doida. Se eu e meu marido fosse fazer um projeto de revitalização na igreja na França, que vai sair no jornal, a gente dizia, oxe, a irmã sai do interior da Paraíba, lá do sertão. Que história é essa, irmã? Mas Deus usa as coisas fracas desse mundo para confundir os fortes e os sábios. Não é? Porque a gente já tinha a gente não tinha medo. A gente já tinha aprendido a controlar o medo lá do sertão. A gente aprendeu a controlar mais o medo por aqui no Brasil mesmo. Mas aqui, Deus foi abençoando a evangelização pessoal. A gente ia na casa dos franceses, evangelizando os franceses. E aí, daí, não é? A convenção disse, depois de 2 anos, vocês vão para outra cidade. Era assim, a gente só ia para onde a convenção mandava. Aí, no final, a convenção mandou a gente para onde? Para Paris. Morar em Paris. 4 anos na região de Paris, também muito difícil. Como a gente já sabia que francês gosta de uma mesa, a gente carregou a mesa com a gente. Eu disse, já essa mesa vai com a gente, porque a gente não vai comprar outra mesa grande, não. Então, todo o trabalho que a gente fazia, em vez de fazer reunião na igreja, fazia uma comidinha que em francês, uma comidinha simples, mas gostosinha, eles amam. Aí a gente convidava todo mundo para ao redor da nossa mesa, comia e discutia, e Deus abençoava. E eu não tinha verba para fazer comida para todo mundo, não. Eram nossas ofertas. Quando a gente trazia o povo para a nossa casa, era a nossa oferta de missões que ia para o trabalho. A gente dizia, é a nossa oferta de missões. Porque, olha, se eu fosse pedir um projeto de comida, para comprar comida, para levar o povo, isso ia durar quantos anos? Não pode. Então, a gente já, é a minha oferta de missões, a gente financia. Não é? E Deus nunca deixou faltar o pão de cada dia na nossa mesa. Nunca vivemos no luxo, sempre na simplicidade. A missão dos discípulos, Jesus disse, leve o quê com você? Ou não leve? Não leve nada. A gente leva e se enrola com as coisas que a gente tem.
Quanto mais uma casa grande, mais arrumação, mais coisa, mais, né? Mais problema. Pronto, agora eu quero assim, um lugar só, uma mesa, uma cadeira, uma cama e um fogão, uma geladeira. Para mim, poxa, para que mais? Não é? E agora voltamos para a Romênia, porque nós estamos já na fase final da Junta de Missões Mundiais. Daqui a pouco a gente vai se aposentar. E eles tinham um apartamento. Depois da pandemia, ficamos fazendo trabalho online. Como a vida na França também é muito cara, a gente, com a junta, vamos para a Romênia, que é mais barato lá. E hoje a gente trabalha com os franceses ainda. Então, pode mudar. A gente está fazendo missões, trazendo os franceses para a Romênia, os franceses para a Moldávia, os franceses para o leste europeu e também, na próxima fase, trazendo os franceses para o Brasil. Já trouxemos em 2019 a primeira equipe para o projeto Ribeirinhos do Amazonas com missões nacionais. Eles amaram. A segunda equipe ia vir em 2021, mas aí foram proibidos de sair do país. E agora a gente está planejando a próxima equipe de franceses que vai vir para o barco. Eles estão querendo fazer uma equipe só de franceses com o barco completo. Então a gente está orando por isso agora. E assim foi o trabalho que Deus multiplicou das nossas mãos. E a família? Está aí a família. Os filhos se converteram. Os 3 se batizaram e os 3 servem ao Senhor. Para a glória de Deus, não é? Um filho mora na Guatemala, uma filha mora em João Pessoa e o outro filho está lá na ex-União Soviética. É o único que fala russo dos filhos, não é? Mas os filhos estão servindo ao Senhor e essa é a nossa grande alegria. Que adiantaria a gente ganhar o mundo todo e perder os nossos filhos? Não é? Então, Deus nos deu essa graça também, de ver os nossos filhos andando na verdade. Meus irmãos, servir a Deus não é em vão. No começo eu disse que a Bahia é o mundo. Então, que essa igreja possa continuar na sua visão de crescimento. A igreja nunca para de crescer, não é? A igreja não para de crescer. Porque se as células param de crescer, porque elas estão mortas. Se as células param de se dividir, precisam de quimioterapia. Não é verdade? A igreja do Senhor é de pedras vivas, não de pedras mortas. Nós somos pedras vivas. Pedras ungidas. E pelo poder do Espírito Santo a gente segue em frente. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás, não é digno desse reino. Então vamos continuar nossa missão. Deus vai, daqui a pouco, não é que a gente vai parar de ser missionário, não. Deus vai dar outra mudança de missão. A gente não sabe onde nem como. Mas não é da gente marcar tempo, nem hora, nem lugar. A gente deixa com Deus. Mas a nossa vida, se eu fosse para começar agora, eu estou com 63 anos. Eu dizia, do zero eu começo tudo de novo. Com a mesma força. Os jovens se cansarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. É assim que Deus faz. Não contei tudo. Não contei a história de um câncer violento que eu tive. E depois Deus transformou em um milagre. Eu não poderia estar falando hoje. Estou aqui falando. E é a minha voz que eu uso para falar das coisas que nós vimos e que nós ouvimos e que nos abençoou. E nós gostaríamos que também abençoasse vocês. Que Deus vos abençoe. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Meus irmãos, nós fomos agraciados novamente, né? Eu sabia que tinha que ser uma nordestina para falar essas coisas, para fazer essas coisas. A minha pergunta, minha irmã, a sua imagem pode aparecer na live? Não tem problema, né? Porque não está sendo transmitido. Então, Micael, logo depois que terminar, a gente gravou. Aí você pode disponibilizar, porque a gente teve esse cuidado. O país comunista persegue muito, não é?
É. Deus abençoe a vida de vocês. Tá vendo aí? Isso é o evangelho, meus amados. A gente avisou os irmãos, nessa hora a gente vai fazer uma oferta. Essa oferta é designada para o casal missionário. Tá certo? Chamar o pessoal de cânticos. E eu acho que foi Felipe que colocou no grupo, não foi? Então, a senhora tem número de Pix? Não, né? É fora, né? Sabe nem o que é, né? É porque... já tem? Procure para Micael colocar, pessoal, quando assistir a live, viu? Ele colocar lá. Cadê o pessoal da música? Por favor. Tá. Pronto. Enquanto o pessoal da música vai se aproximando, a gente sabe, toda promoção de missões, a gente lembra das formas de contribuição. Quais são elas? Ir, orar e contribuir financeiramente. Essa é a forma de a gente participar com missões. Num momento como esse, o coração do vocacionado fervilha. Ele fica se imaginando. Tem um pastor amigo meu que disse que é o diabo do som. Meus irmãos, o coração do vocacionado fervilha. Fica pensando, será que um dia eu estarei lá? E a gente sabe que a obra de missões precisa ser confirmada no coração e a igreja precisa dar direção a cada vocacionado. Nessa hora eu quero saber, se você foi tocado para ir para algum campo missionário, eu quero pedir a você para ficar de pé. Alguém que foi tocado, eu sinto a vocação para missões. Eu não estou dizendo a você que amanhã a gente vai enviar você para missões. Não é assim que acontece. Você tem que passar por um processo de preparação, de oração, de cuidado, para que a gente possa ir conduzindo, para que você possa um dia estar num campo missionário. Mas isso precisa ter o primeiro passo, e o primeiro passo é do vocacionado. Então vou perguntar novamente, se fervilha no seu coração, se arde, se você tem um ardor missionário, se pensa um dia no campo missionário. Ah, pastor, eu me penso, mas eu não tenho condição não, porque eu não tenho dom, eu não tenho talento para isso. Todo missionário pensa assim, que não tem dom e nem talento para ir. Então, independente de dom e talento, se fervilha no seu coração, Deus abençoe. Você está vindo para isso, para a decisão? Fica aqui. Se arde no seu coração, é isso que eu estou perguntando. Se tem um ardor para missões, então eu quero pedir a você que fique de pé. Aliás, venha logo e acompanhe Ró aqui. Tem alguém? Você é crente já. Então fica aqui, ó. Fica aqui na frente. Você já é crente, o Espírito Santo está no seu coração. Aquele negócio da pessoa que não é convertida, que fica esperando chamar, isso não existe para crente, tá certo? Se fervilha no seu coração, você tem que tomar uma decisão firme. Então, pela última vez eu vou falar, tem algum vocacionado para missões? Venha para cá, para frente, faça coro com essas duas que se sentem chamadas para missões. Pode vir, minha irmã. Louvado seja Deus por isso, tá bom? Se você ficou aí dando risadinha no seu coração, eu vou, não sei se eu vou, não sei se eu vou. Enquanto eu oro, você vem, viu? Tá certo? Pronto, é isso aí. Enquanto eu oro, você vem. Vamos orar por eles e logo em seguida a gente vai fazer a oferta para a nossa querida missionária, uma oferta designada, tá bom? Amado Deus, o Senhor conhece o coração dos homens. O Senhor conhece o coração da humanidade, Pai. O Senhor sabe quem o Senhor separou para missões. Independente de vir aqui à frente, o Senhor sabe quem o Senhor separou. Nessa hora, Santo Deus, eu que sou humano só posso designar, direcionar a minha oração para aqueles que eu conheço.
E nessa hora eu peço ao Senhor que abençoe o coração de Luciana, abençoe o coração de Rosângela e abençoe o coração da tua filha, Santo Deus, que há tanto tempo já vem pensando em missões, a irmã Noiana. Abençoa, Santo Deus, o caminho delas, cada passo, o que fazer a partir daqui, como a igreja deve acompanhá-las, o processo de preparação. Confirma, Santo Deus, nos seus corações esse chamado, para que elas possam estar ou aqui na Bahia, ou em outro lugar do Brasil, ou em algum lugar do mundo, como a tua palavra ensina. Na Judéia, em Jerusalém, Judéia, Samaria, ou confins da terra. Abençoa, Santo Deus, e ajuda a tua igreja a se apaixonar tanto pela obra de missões, que conduza as tuas filhas e contribua e dê a sua contribuição a cada dia, para que elas possam ter o seu sustento, Santo Deus, nesta obra missionária. Aqueles, Senhor, que ficaram receosos, ficaram com medo, mas que fervilham nos seus corações o trabalho de missões. Que o Senhor também os abençoe, os conduza, os ensine e nos ajude como igreja a conduzi-los neste processo missionário. Ó Deus, nós sabemos que o vocacionado é pouco compreendido, porque o resultado ainda não existe. Mas sabemos também que o Senhor honra e capacita todo aquele que o Senhor chama. Por isso te pedimos em nome de Jesus que o Senhor esteja com a tua igreja e com o teu povo. Abençoa a vida também dessa missionária, Pai. Obrigado. Te agradecemos pela vida do seu esposo, dos seus filhos. Obrigado por cada conquista que eles tiveram e que eles continuem conquistando para que o reino do Senhor, o reino de Deus, possa crescer a cada dia e que pessoas possam ser alcançadas. Quantos e quantos, Santo Deus, que ainda não ouviram falar de Jesus ou que ainda não tiveram firmeza porque não compreenderam ainda a mensagem, precisam dos missionários na face da terra. Abençoa todos os missionários da face da terra, abençoa essa igreja, nos abençoa hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pronto, meu irmão, depois da oferta... Olha, teve mais gente aqui. Teve mais gente aqui. Depois da oferta, Nina vai encerrar com uma palavra de oração. Tá bom? Você pode entregar a oferta diretamente à missionária, não há problema algum. Tá certo? Deus abençoe. Tá bom. Pode cantar, pode tocar, Nina. Nina, vá pro teclado, minha filha, pelo amor de Deus. Essa mulher é igual aquele vento impetuoso de Atos dos Apóstolos. Esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. A escravidão me libertou. Os meus pecados Jesus levou, e o que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. Ficar de pé, igreja. O Evangelho eu fui chamado a proclamar, e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar, porque Ele me amou. Multiplica para
da escravidão me libertou. Os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. Vamos ficar de pé toda a igreja, ninguém ouviu, vamos. O Evangelho eu fui chamado a proclamar. Este tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar, porque Ele me amou. Ele me amou, multiplicar. Vai avançar, se vou orar pela minha nação, vou servir. E o pão repartir. Cristo me amou. Hino 46. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Estamos em culto. Pois seu poder e seu querer, Cristo, meu Salvador, me libertou. Eu vou amar, porque Ele me vai multiplicar. Vai avançar, se não orar pela minha nação, vou servir. Eu vou amar, porque Ele me amou, multiplicar. Vai avançar, se vou orar pela minha nação, pela minha nação, vou servir. E o pão repartir. Porque Ele me amou. Oremos. Vamos orar? Oremos. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos pela tua graça, tua fidelidade para conosco, mesmo nós sendo fiéis, pelas tuas misericórdias, que é a causa de não sermos consumidos. Te louvamos pela vida da tua serva, que trouxe essa mensagem, esse testemunho tão rico, tão profundo, que nos anima, ó Pai, que nos contagia, que traz vislumbre às nossas vidas, mas que isso permaneça, que isso renove nossa alegria, renove a nossa fé para continuarmos essa caminhada. Porque nós temos liberdade aqui de propagar o teu evangelho. E onde ela está, não, Pai. Que testemunho maravilhoso. Continua cuidando dessa tua serva, da sua família, seu esposo, seus filhos, que continuem anunciando o teu evangelho, levando a semente da salvação onde eles estiverem. Cuida de nós, nos livra, Senhor, de todo mal, nos ajuda a sermos servos melhores. E, mais uma vez, guarda a tua serva, Pai, onde ela for ainda testemunhar, dar esses testemunhos tão belos e fortes, impactantes, para todas as cidades aqui da Bahia e onde ela for, para nos encorajarmos a continuarmos essa missão, que no poder do Espírito vamos continuar essa missão, vamos compartilhar a missão. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém.